Estamos de volta com o Café Consciência, que nessa semana recebe o professor da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, professor Luiz Davi Castiel. Professor, falávamos até agora sobre questão de saúde pública, né? Quando se fala em saúde pública, também vem um conceito, um nome que vem à tona, é a questão de epidemias, né? No Brasil são bastante comuns as campanhas, por exemplo, do combate à dengue. Como essas campanhas, como o professor avalia essas campanhas? Elas são de fato efetivas ou não, já que todo ano tem, e todo ano os números são cada vez maiores, mais alarmantes, né? Onde é que está a falha, talvez, nisso? A campanha é mal feita, a população não recebe bem, o Estado não é eficiente na hora de fazer o combate? Como é que... Bom, em primeiro lugar, eu vou te dizer assim, eu não sou um especialista em epidemias, mas eu venho e trabalho num departamento de epidemiologia, mas a epidemiologia, ela originariamente era um campo de estudos de epidemias, mas deixou de ser no momento que passou, por exemplo, a estudar doenças crônico-degenerativas. Quer dizer, a epidemia ela tem uma ideia de contágio que não tem exatamente do mesmo jeito nas doenças crônico-degenerativas. A questão da epidemia, cada epidemia é uma epidemia, né? A epidemia de dengue, ela tem peculiaridades que são de uma certa complexidade, especialmente na questão de permanência e manutenção da presença do Aedes aegypti, que é o vetor da doença. Então, no momento em que a gente conhece todos os elementos epidemiológicos, tal como diz a epidemiologia, agente, hospedeiro e ambiente, e sabe que medidas deve-se tomar, isso não resolve o problema. Aliás, o problema não é uma questão científica mais. É um problema de como você consegue enfrentar, especialmente o Aedes aegypti. Agora, sem dúvidas que há problemas de gestão, problemas de, eventualmente, negligência de autoridades sanitárias, mas eu acho que isso daí, às vezes, é, vamos dizer assim, ressaltado. Não estou livrando a cara de nenhum desses elementos, ou maus elementos. Mas é que, às vezes, parece que se trata, especialmente há uma grande imprensa, a mídia, acaba apresentando assim, já se sabe que a epidemia vai acontecer, já se sabe do que fazer e mesmo assim isto não é feito. E as coisas não são tão simples assim. Erradicar o mosquito é um problema, não é somente uma questão de jogar fora os vasos com bromélias ou os pneus que... Não estou dizendo que não se deva fazer isso, mas o grau de penetração, especialmente do mosquito, ele é enorme. Agora, inegavelmente, a epidemia de dengue, eu diria que é uma epidemia indigna, porque sabe-se que vai acontecer, apesar de certos alarmes falsos, como foi o desse ano. Esse ano, o Rio de Janeiro, onde eu moro, estava preparadíssimo, entre aspas, para que ocorresse uma epidemia de dengue, e ela não ocorreu. Pelo menos na medida... Não nas proporções... Exatamente. Então, algo se passa também que escapa ao alcance de tudo que se sabe, ou pelo menos do acompanhamento, da monitoração da epidemia. A próxima incógnita será como será a epidemia esse próximo verão. E realmente é impossível. E aí pode acontecer justamente o contrário, não estar tão bem preparado para uma epidemia que possa sem vir dúvida, perfeito, com toda a força. Claro, sem dúvida, você tem toda a razão. Então, existe uma certa distância entre a questão do discurso e do planejamento, da preparação, falando aí em questões de Estado ou de, enfim, os agentes que possam vir a controlar essa... Sem dúvida, eu acho que as autoridades sanitárias, elas têm a sua responsabilidade, mas eu acho que existe uma tendência que é sinal da época de, às vezes, se simplificar um pouco os elementos que entram, por exemplo, nessa epidemia. A gente vive uma época de simplificação, até porque complicar é fácil também, mas às vezes eu acho que simplificar também não... Na necessidade de estabelecer relações de causa e efeito,
às vezes se simplifica em demasia e inclusive se estabelece os culpados eventuais de uma maneira, eu diria, às vezes... equivocada. É. Nesse sentido, quando a gente tem estabelecidos os vilões, as causas, os efeitos e tudo mais, se cria toda essa valorização exagerada dos cuidados e tal, esse discurso se aproxima muito de um discurso de guerra, um discurso do medo. Seria algo parecido com isso? Olha, dá para se dizer desse jeito, né? Eu preciso sempre chamar a atenção que eu não estou fazendo a apologia nem o elogio da falta de cuidado. Sim, sem O dúvida. que eu estou chamando a atenção é para os excessos que acabam se tornando naturais em termos de preocupação, de alarme. A gente vive numa cultura do alarme. E tanto em termos de analogia, como em termos de alarmes que vivam tocando. Aí você não sabe se é um alarme falso. É o problema do alarme, porque alarme de carro, por exemplo, você ouve várias vezes e são alarmes falsos. Tanto que se ouve o alarme, não é realmente o dano que está acontecendo. Agora, a gente vive uma época, eu diria que não exatamente de guerra, mas de incerteza. E de alarme e de medo, que, de certa maneira, implica na possibilidade de haver ameaças. E se você não se cuidar, alguma coisa ameaçadora vai te pegar. Aliás, isso já foi um certo slogan de uma época, há algum tempo atrás, né? Então nós temos a obrigação de estar sempre alertas, o que leva, às vezes, a uma perspectiva tanto quanto persecutória, né? Se você der mole, como se diz, não sei se se diz aqui, você corre o risco de ser colhido por algo que você não gostaria. Nesse sentido, a saúde está dentro de um contexto em que existe todo um alarme no sentido político, sentido econômico, sentido social, violência, enfim. A saúde acaba sendo só mais um desses frutos de uma sociedade que já vem trabalhando com esse, talvez seja esse conservadorismo que o professor falava lá no início. E a saúde só está dentro desse contexto também, né? É que, no fundo, se você juntar todos os riscos possíveis, incluindo os da saúde, os políticos, os econômicos, os informáticos, os meteorológicos, em termos de alterações ambientais, se você começar a levar em consideração todas essas ameaças, não tem como sobreviver em termos de saúde mental. Então a gente faz uma espécie de auto-engano de que é possível não haver tantos riscos, porque, e talvez até nem haja tantos riscos nessa medida como é apresentada dentro dessa cultura que você chamou a atenção, né? Perfeitamente. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, preferência. Muito obrigado. O Café Consciência vai ficando por aqui. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá.